Paz do Senhor, queridos e amados irmãos, estamos aqui para mais um vídeo, para mais uma lição comentada, a lição de jovens que tem por título Davi, de pastor de ovelhas a rei de Israel. E nós iremos tratar da lição de número 4, que tem por título Davi, amigo fiel. Tendo por base o texto bíblico de 1 Samuel, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo de número 6. Se você é novo no nosso canal, já se inscreva, ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Estaremos sempre trazendo comentários bíblicos das lições de jovens e também dinâmicas para que você possa tornar a sua aula mais atrativa e o processo de aprendizado dos seus alunos mais efetivo. Pois bem, o meu nome é Leilson e eu estarei trazendo o comentário desta lição, que é importantíssima para a vida dos jovens que estão iniciando aí a sua vida, pode-se dizer, relacional com as pessoas. E um dos fundamentos das relações é a amizade. A Bíblia Sagrada está repleta de exemplos de verdadeiras amizades, mas também de amizades falsas, né? Amizades que não provêm da vontade de Deus. E esta lição traz para nós algo muito interessante, que é a amizade de Davi e de Jonatã, filho de Saul. E é sobre isso que nós iremos falar. Pois bem, falando sobre o primeiro ponto, que tem por título Uma amizade inspiradora, o primeiro subponto diz quem era Jonatas, né? E quando nós começamos a estudar o texto sagrado, nós vamos perceber que Jonatã, ele era filho de Saul e comandante do exército real, comandante do exército de seu pai. E nós sabemos também que Jonatã, ele seria o sucessor de Saul, ou seja, ele seria o próximo rei se Saul não tivesse perdido o seu governo, o seu reinado. Então, diante disso, nós temos que Jonatã, ele nasceu na corte real, ele é filho de rei e é cercado de privilégios e educado de uma forma mais assertiva para futuros desafios, haja vista que ele seria o rei que iria assumir ali o governo em Israel. Então, assim, nós temos que Jonatã era este homem, comandante real, mas educado para ser o próximo rei a assumir o trono. Algo que vai chamar a atenção nos relatos bíblicos é em relação às qualidades de Jonatã. Por exemplo, a fé de Jonatã, o caráter e as qualidades, a bondade, o senso de justiça são encontrados neles. Mas em contrapartida, nós vemos a ausência de todas essas qualidades em seu pai Saul. Então nós temos também que Jonatã, ele cria um laço com Davi. E a partir desse laço criado, eles também começam a criar uma amizade segundo a vontade de Deus. Mas é importante destacar uma coisa, que diante de todos os conflitos existentes entre Saul e Davi, Saul com raiva, com inveja, querendo matar a Davi, entretanto, Jonatã nunca entrou em conflito com seu pai por causa da sua amizade com Davi. Isso é um ponto interessante a ser destacado. Jonatã, ele permaneceu fiel ao seu pai e permaneceu leal à sua amizade a Davi, não entrando em conflitos com o seu pai por causa de Davi. E isso é interessante. Muitas das vezes hoje os jovens estão sendo influenciados a entrar em conflitos com seus pais por causa de suas amizades. E muitas das vezes amizades que não provêm de Deus. Então, observe o exemplo de Jonatã. Saul, ele não era mais o rei, e Jonatã reconhece em Davi a unção do Senhor, entretanto, ele permanece leal a seu pai. Ele permanece fiel a seu pai, porque ele sabia e ele entendia de seus deveres com seu pai, e isso também não vai afetar a relação dele com Davi. E o segundo subtópico, ele fala sobre isso, que tem por título Saul ou Davi? Eis a questão. Qual Jonatã iria escolher? Se Davi ou se
Saul. E nós vamos ver que à medida em que a amizade com Davi se fortalecia, Jonathan, sua relação com o pai também ficava delicada, né? A relação de Jonathan com Saul também ficava delicada. Jonathan, como já falei, reconheceu em Davi o ungido do Senhor e o apoiou abertamente, mesmo diante de Saul. Entretanto, como eu já falei, nunca desrespeitou ao seu pai, nunca faltou com respeito a Saul e morreu ao seu lado em campo de batalha. Permaneceu fiel ao seu pai ao ponto de morrer com ele no campo de batalha. É isso que precisa, é isso que uma amizade genuína gera em nossos corações. Lealdade, tá? E aqui lealdade com o pai e com o amigo, tá? A amizade nunca pode fazer você faltar com respeito ao seu pai. Terceiro subponto tem por título uma amizade que não foi esquecida. Depois de vários anos, quando Davi assume o reino, a Bíblia diz que em 2 Samuel capítulo 5, versículo 1 ao 4, que Davi ganhou todas as batalhas e Davi começa a criar uma estabilidade em Israel. Está lá em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 1. E logo depois disso ele vai se lembrar da aliança que fez com Jonathan, tá? E diante dessa aliança, que está lá em 1 Samuel, capítulo 20, versículo 15 e versículo 42, ele vai mandar que procure no reino a descendência de Jonathan, porque ele iria restituir, porque ele iria cuidar, e a ordenança era: tragam eles para o palácio. Isso está em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1. Então aqui nós temos uma amizade que não é esquecida. Será que os seus amigos lembram de você? Será que no momento de felicidades, de alegria, eles lembram de você ou não? Será que no momento de tristeza, no seu momento de tristeza, eles lembram de você? Aqui está um ponto para uma verdadeira amizade. Uma amizade não se esquece do amigo. Um amigo não se esquece do amigo. Logo aqui nós temos esse exemplo com Jonathan e Davi. Segundo tópico, que vai ter por título amizades que edificam. O primeiro subponto diz o seguinte: uma amizade que agradou ao Senhor. Assim como Jonathan e Davi, quando buscamos amizade dentro dos padrões bíblicos, somos levados a uma verdadeira edificação em diversos sentidos. Por exemplo, desde afetivos, psicológicos, espirituais e entre outros. Então, as amizades devem prover do Senhor e agradar ao Senhor. Se a sua amizade não agrada ao Senhor, afaste-se dela. É melhor perder um amigo do que perder a Deus. É melhor perder uma amizade do que perder o relacionamento com Deus. E não somente isso, é melhor perder uma amizade do que você gerar problemas físicos, mentais, afetivos, porque muitas dessas amizades geram esse transtorno nas nossas vidas. Transtornos psíquicos, transtornos emocionais. Amizades genuínas, ela vai nos edificar, ela vai nos levar para próximo de Deus. Na Bíblia nós temos diversos exemplos disso. Observe os amigos de Daniel, os 3 jovens, observem Daniel. Eles se trancam para buscar ao Senhor, incentivam um outro a buscar ao Senhor. Diante da fornalha de fogo, os 3 jovens estão de pé, eles permanecem com a decisão de que os 3 servem ao Senhor. Então é isso, verdadeira amizade, a verdadeira amizade cristã nos edificará, não nos levará para mais longe de Deus, mas sim para próximos de Deus. O subponto do segundo tópico tem por título a força da amizade verdadeira. Davi e Jonathan nos ensina as bases nas quais podemos construir amizades sustentáveis e que nos ajudarão a cumprir com os propósitos divinos para as nossas vidas. Eles não permitiam que nada se colocasse entre eles, nem mesmo os problemas familiares. Nos momentos difíceis, se aproximavam ainda mais e permaneceram amigos até o fim. Como já falei, mesmo diante das adversidades e dos conflitos com o pai Saul, Jonathan nunca foi infiel com Davi. Amigos que são seus amigos apenas no momentos de bonança, cuidado com isso.
Verdadeiros amigos estão sempre juntos. E nos momentos de tristeza, nos momentos de conflitos, aí é que eles se colocam mesmo em prontidão para nos ajudar. Outra, conflitos todos vamos ter nos nossos âmbitos pessoais, familiar, tá? Pessoal, no trabalho, mas se é verdadeiro amigo, esses problemas existentes não afetará a amizade ali que tem com o seu amigo. Logo diante disso, nós temos que aqui está a força da verdadeira amizade, uma força que subsiste, uma força que vai além dos problemas, uma força que passa por cima, uma força que está junto. E isso claramente é observado quando estamos em acordos com a amizade e com Deus, uma amizade genuína, uma amizade cristã. O terceiro subponto, ele traz uma questão interessante, o cristão e as amizades. Nós cristãos não devemos ter amizade? Sim, nós devemos, tá? Isso até é uma recomendação bíblica, tá? Somos uma média, isso aqui é interessante destacar, somos uma média das pessoas com quem andamos. Tem até um ditado popular que diz, diga-me com quem andas e eu te direi com o que te tornarás, né? O que tu és, o que você será. Então, diante disso, nós temos que as nossas amizades, as pessoas que nós estamos convivendo, ela vai moldar o nosso caráter, vai moldar também a nossa personalidade. Então, diante disso, se andarmos com pessoas sábias, agregaremos sabedoria, está lá em Provérbios 13:20. Entretanto, se andarmos com pessoas descomprometidas com a vida, amargaremos frustrações e inseguranças. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33 e versículo 34, perdão. Então, diante disso, nós temos que o cristão deve andar com pessoas que vão lhe incentivar a buscar mais ao Senhor, porque nós somos a média das pessoas com que andamos, ou seja, cuidado com as suas amizades, cuidado com quem você anda. Faça uma análise geral, essa amizade tem me aproximado de Deus ou tem me afastado de Deus? O cristão verdadeiro, ele está sempre ligado neste ponto, que a amizade deve lhe levar para mais próximo de Deus. A amizade com pessoas que seguem fielmente a Cristo é um convite ao mútuo crescimento espiritual e ao fortalecimento em Deus. Então, a amizade com pessoas que são fiéis a Jesus vai nos ajudar e, consequentemente, nós também devemos ajudar esses nossos amigos a buscar mais ao Senhor. Terceiro subponto, ele vai tratar sobre o problema do século, que são as amizades virtuais, né? Isso aqui é um cuidado que nós devemos ter nas nossas vidas. O primeiro subponto do terceiro ponto diz assim, tem por título, a fragilidade das relações virtuais. Infelizmente, as pessoas hoje estão construindo relacionamentos nas redes sociais e esquecendo de construir esses relacionamentos fisicamente, pessoalmente, tá? Muitos jovens estão criando laços nas relações virtuais. E isso pode ser um perigo, visto que esse modelo de relação tem muitas fragilidades. O comentarista, é importante destacar, desta lição, ele destaca algumas dessas fragilidades existente nas relações virtuais. Observe, a ilusão de intimidade, as pessoas começam a ter uma ilusão que são próximas, que são íntimas. Os relacionamentos superficiais, os relacionamentos começam a ser superficiais, começam a ser apenas ali por cima. As pessoas só se relacionam com você por status, por ter amigos, mas na verdade elas não são verdadeiros amigos, não conhecem a sua vida, não conhecem você na integridade. Certo? A solidão, que muitas das vezes vem disfarçado de amizade virtual. Você tem muitos amigos nas redes sociais, entretanto, pessoalmente você se sente só, você tem esse sentimento de solidão, porque suas amizades se restringem apenas às redes sociais. O distanciamento da realidade, cria-se uma realidade paralela, achando que as redes sociais é o mundo real, quando na verdade não é. As redes sociais estão infestadas de falsas pessoas, de falsos amigos e de comentários até mesmo que são destrutivos para as nossas vidas.
A idealização da imagem corporal, então vocês começam a ver nas redes sociais postagens de pessoas que passam a imagem corporal perfeita, padrão social, e você começa a se cobrar para alcançar aquele padrão, só que muitas das vezes aquele padrão ali exibido são procedimentos estéticos, são procedimentos cirúrgicos, que naturalmente seria impossível alcançar. Então é também aí um perigo, uma das fragilidades a ser do meio social. E também os problemas emocionais que são ocasionados, por exemplo, os perigos também, como as fake news, as fraudes, as perseguições e até mesmo o cyberbullying, que é o bullying no meio digital. Então aqui algumas das fragilidades das relações virtuais que nós devemos ter cuidado com isso, tá certo? O segundo ponto desse terceiro tópico diz assim: comportamento de rebanho. E aqui está literalmente ligado àquele efeito chamado efeito de manada. Muitas das vezes nós somos impelidos a fazer o que as pessoas estão fazendo. Diante da necessidade de nos socializarmos, somos constantemente acessados por pessoas sem princípios que buscam manipular os desapercebidos, submetendo-os às suas intenções maldosas. Então observem aqui, as pessoas estão sempre querendo nos manipular a fazer o que elas fazem, mas elas estão com as intenções maldosas, elas estão com as intenções perversas, tá? E diante disso, o comentarista chama a atenção para um conceito conhecido como efeito manada, que é justamente essa necessidade de seguir o que os outros estão fazendo. Além disso, a lição mostra os males desse efeito, que são, por exemplo, perda da capacidade de raciocinar e agir por si mesmo. Você sempre vai querer pensar e agir conforme o que as pessoas estão pensando, conforme o que as pessoas estão fazendo. Observe também nas redes sociais, sobretudo aqui no YouTube, o número de vídeos que crescem, por exemplo, de reações, porque as pessoas sempre querem saber o que as outras pessoas estão pensando sobre determinado conteúdo, sobre determinado vídeo, e é por isso que nasceu esse gênero aí de vídeo react, que as pessoas estão reagindo a um determinado conteúdo e você quer saber o que aquela pessoa está pensando, o que as pessoas estão comentando sobre aquilo. Então aqui você para de pensar e de raciocinar por si mesmo. Necessidade de suprir carências que não são reais, tá? As carências que são colocadas pelas pessoas, mas que não são reais. A propensão a comportamentos distorcidos e práticas pecaminosas, porque essas pessoas nunca vão nos incentivar a buscar a Deus, mas sempre ao contrário. Afastamento dos objetivos de vida. Então você começa a se afastar dos seus objetivos de vida e a sua vida começa a ficar sem sentido, e esfriamento na fé, porque o que não vem para agregar espiritualmente gera o contrário, no caso, desagrega e nós começamos a nos esfriar. Então, esse é o segundo subponto e é muito interessante pensar sobre isto. Terceiro subponto, que tem por título Identidades em Crises. Imagine quantas pessoas estão vivendo sem identidade, vivendo à base do que as outras pessoas pensam, falam, imaginam, citam, porque elas já não conseguem mais ter a sua identidade, né? Elas não conseguem mais se perceber enquanto pessoa e enquanto indivíduo. Isso é algo muito grave em nossa sociedade. Muitos jovens estão enfrentando essas crises de identidade. Isso devido ao rápido processo de transformações sociais e tecnológicas. E diante disso, é indispensável um diálogo para com esses jovens, para que possam entender quais são seus valores e por que esses valores são tão importantes para a vida cristã. Quantos jovens ainda guardam os valores em seu coração, os valores cristãos? Quantos jovens sabem os princípios que eles devem defender? E muitas das vezes, quando sabem, ficam em crise, defender ou não defender, porque eu preciso agradar as pessoas. Se eu defender isso, eu vou estar taxado como retrógrado. Se eu defender isso, as pessoas não vão gostar de mim. E começam a entrar em crise. Eu tenho que quebrar os meus princípios e os meus valores para agradar, para fazer o que as pessoas estão fazendo, para pensar como as pessoas estão pensando. E isso é muito grave dentro da juventude cristã.
O comentarista deixa claro que a identidade do jovem cristão se fortalece a partir de sua relação com o Senhor e com o seu semelhante. Então, observem que é necessário estar em comunhão com o Senhor, relação com o Senhor e com os nossos semelhantes, ou seja, com o próximo, com as pessoas que estão próximas a nós. E esse semelhante, eles precisam também ter essa relação com o Senhor, tá? Isso é algo que precisa ser destacado. A relação com Deus é um reflexo natural do ato da criação do homem por Deus. Está lá em Gênesis 1:27. Então, essa necessidade de nós nos relacionarmos com Deus é algo natural, criado pelo próprio Deus em nosso interior. E isso leva-nos a uma responsabilidade ao agir no mundo e cumprir a nossa missão. Precisamos entender que nós não estamos aqui para agradar ao mundo. Nós estamos aqui, como o apóstolo Paulo disse, para transformar o mundo pela renovação do nosso entendimento, que é causado pela palavra de Deus. Então, observamos isso em nossas condutas. Este fato de jovens estarem vivendo em crises são jovens que ainda não se reconheceram em Cristo, que não entenderam a sua identidade em Cristo. Você é cristão, você não pertence a este mundo e as suas amizades também não devem permanecer e pertencer neste mundo. Então, é isso que precisa ser tratado em nossos jovens, em nossos dias atuais. Agora falando sobre conclusão, eu estou todo aqui suado, que está um calor tremendo, mas vamos lá. O maior amigo que podemos ter é, sem dúvida nenhuma, Jesus. Essa conclusão aqui eu peguei exclusivamente da lição. O Mestre deu a sua vida para nos salvar e, nos desafios da vida, jamais nos desampara. Diante disso, precisamos ter amizade que nos ajude a se aproximar mais de Deus, a exemplo de Jonathan e Davi. Então é isso, chegamos ao final desta lição. Eu espero que este vídeo tenha lhe ajudado. E se ajudou, também nos ajude deixando o seu like, se inscrevendo, ativando as notificações para não perder os próximos vídeos. Logo mais também estará sendo postado, se não já for postado. Então, a dinâmica bíblica desta lição. Então já se vai lá no nosso perfil para assistir a dinâmica, para tornar o seu ensinamento mais atrativo e o processo de ensino e de aprendizagem dos seus alunos mais ativo na Escola Bíblica Dominical. Diante disso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, até a nossa próxima aula.